Agora, você que está ligadinho com a gente aqui no canal 7rv.com, olha, no programa Roda de Entrevista, o nosso amigo Jader está por aqui. Jader, mais uma vez, uma ótima tarde para você. É um prazerzão ter você aqui nos nossos estúdios, né? E pode ficar à vontade, a casa é sua. Obrigado, boa tarde, Smith, boa tarde você, internauta. Hoje nós estamos aqui como técnico agrícola, agro, certo? Falar de agro é bom. Eu nasci no agro, né, Smith? Eu vivo agro e moramos na capital do agro. Na capital do agro. Rio Verde. É considerada a capital do agro, né? Jader, antes de qualquer coisa, deixa eu te falar. Estava vendo nas postagens da nossa deputada federal Marussa, onde ela disse que ela foi contra o STF referente, porque o STF não aceitou a proposta sobre o marco temporal, né? O que você acha disso? O que você tem a dizer sobre isso? Olha, o marco temporal nada mais é do que foi uma votação feita na Constituição de 88, dizendo o seguinte: todo indígena que estiver na sua terra até essa data da promulgação, a terra é sua, a terra é do índio, do indígena. Bom, isso tinha que ser regulamentado por uma lei complementar do Senado e da Câmara. Que não foi. Que não foi, eles foram enrolando e não votaram, né? Então o que acontece? Que chegou agora, provocaram o STF, e o STF foi infeliz, porque ele foi contra a Constituição. Porque a Constituição diz o seguinte, ó, a terra que é do índio é aquela que ele está nela até a promulgação da Constituição. O que eles fizeram? Eles votaram contra a Constituição, dizendo assim, se o índio provar que um antecedente dele era dono da terra, que há 70 anos é do Smith, é do Pedro, da Ana, o índio toma conta daquela terra. Então você perde tudo que você tem ali. Então tudo que você plantou ali, tudo que você construiu ali, você perde. Automaticamente. De acordo ao marco temporal, a terra refere-se ao índio. Ao índio. Então o que acontece? A deputada Maru está de parabéns, todos que estão acompanhando, porque a propriedade, ela realmente tem que ter alguma coisa que limite, que dê direito, né? Que institua, certo? É a garantia da propriedade privada. Então, quer dizer, nesse caso, o STF ele recusou a liberar um marco temporal que se refere-se aos índios. Exatamente, ele está dizendo que o índio sai das terras dele e pode ir em outra terra. Por exemplo, eu vi uma reportagem lá em Santa Catarina, uma senhora mostrando lá a terra dela, terra pequena. Ela tem 70 anos que eu estou aqui. Então, o que eu estou pensando? Que, como os índios, né, eles foram afastando das terras e foram para as matas, ele vai dizer assim, não, essa terra aqui é minha. Eu estive aqui, meu pai, meu bisavô esteve aqui. Então, ela me pertence. Então, na atualidade, com a votação do STF, o índio vai ter direito a essa terra. Tá? Ele vai ter? Não, ele tem direito. É dele a terra. Então, o que acontece? O que a deputada está fazendo com os demais deputados? Votando a regulamentação, para dizer assim, não, o índio vai ficar do jeito que está. As terras são produtivas, ela é do proprietário, porque a Constituição, Smith, ela diz o seguinte, que a terra produtiva ela não pode ser usada para fim social. Tá? Então morreu o papo. E a Constituição de 88, ela é a favor desse marco temporal, é a favor dos indígenas, no caso. É a favor dos indígenas nas terras que eles já têm, que são deles até a promulgação da Constituição. Que tem, que tinham e que eram deles. Isso. As terras que não eram deles, a partir daquela data, por exemplo, o índio não está na terra fulana, certo? Ele está lá no Amazonas, ele está ali no Mato Grosso, tá delimitada a área dele, tá? Foi reconhecida essa área que foi, então aquela é dele. Até o dia que promulgou a Constituição. Então, ele não tem direito de vir aqui em Rio Verde pegar uma terra. Ele não tem direito de ir em outro lugar. Não tem nada a ver. Ele tem direito então, o que o STF fez? O STF provocou uma insegurança jurídica no campo. Tá? Por exemplo, o cara está aqui com sua fazenda há 80 anos, ele vai deixar o índio ir lá tomar a terra dele? Não vai deixar. Isso vai dar um problema, meu irmão. Vai dar guerra. Então, o que a Marussa, mais esses outros deputados estão fazendo? Regulamentando a lei, dizendo o seguinte, não, é do jeito que está a Constituição de 88, o índio fica de lá e as terras que têm seus donos, escrituradas, que pagam seus impostos, são dos seus donos. Tá, e a Marussa ainda fala ainda mais na postagem que ela pôs no Instagram, né? Ela fala ainda que vai lutar pelos direitos de propriedade e também de segurança jurídica referente ao marco temporal.
opinião sua sobre isso? Não, é justamente o que nós estamos acabando de falar, certo? Quer dizer, quando isso for votado, ela vai criar segurança jurídica, certo? Para as pessoas, para os proprietários agrícolas que produzem o agro, que o agro dá emprego, o agro mata a fome, o agro produz impostos, né? O agro muda a vida das pessoas, enriquece as pessoas, enriquece os municípios e enriquece o Brasil. Então, você imagina o seguinte, um indígena que ele não sabe absolutamente nada disso, aí ele vem, digamos que ele vem aqui para o Montevidéu, tá? Um exemplo, uma hipótese, isso é hipotético. Tá, o produtor está produzindo aí seus 700 sacos de milhos por alqueire, né? 300, 400 sacos de soja por alqueire, não vou falar em hectare. Aí o índio chega e ele não sabe produzir. E aí? Olha a aberração que é isso. Então é o seguinte, o que ela está fazendo? Ela vai estar documentando a capacidade do produtor rural ter a sua escritura, certo? Juridicamente ele está documentado perante o Estado, perante o governo. Essa terra é minha, eu pago imposto, ela pertence a mim. Entendeu? É isso que ela está fazendo. Ela está documentando o produtor rural. E o produtor rural tem que bater palma para isso. Porque é um trabalho ótimo para a nossa Não, região. isso aí é excelente, rapaz. Você já pensou o que Rio Verde faz sem o agro? Como nós falamos, a Rio Verde é a capital do agro. Capital do agro. Tem muita coisa para ser feita em Rio Verde para melhorar o agro, entendeu? Tem espaço, né? Muito espaço. Mas Rio Verde é a capital do agro hoje. Do agro. E com certeza vai continuar sendo. Não, isso aí vai muitos e muitos anos, se Deus permitir. E com esse apoio através da deputada Marúcia, com certeza terá um bom resultado em questão do agro para a nossa cidade. A história, por exemplo, se a agricultura, o agro, não tem quem te defende lá no Congresso, ele está morto, irmão. Certo? Por que você acha que essas partes da sociedade que não tem deputados, votam em qualquer um, vende o voto, certo? Por que ele sofre depois? Você pega, por exemplo, a Polícia Militar, ela só melhorou depois que lançou candidatos seus, que a PM votou, certo? Polícia Federal, Polícia Civil, eles foram melhorando, porque tinham deputados lá para trabalhar por eles. Trabalhar por eles, realmente. Você entendeu? Senão ninguém trabalha, Smith. Ninguém defende. E justamente, é como tem no meio da comunicação. Se não tiver alguém lá que trabalha na comunicação para ajudar nós, que somos os comunicadores, que somos os locutores, repórteres, você está acabado, está liquidado. Não vai para frente, não tem entendeu? como. É por isso que é importante votar. Por exemplo, você quer ver um negócio? A sociedade diz assim, né? Os cristãos principalmente, olha, eu sou contra o aborto, tá? Aí quando vai votar, ele não pesquisa quem que é o candidato que ele vai votar. Ele acaba votando num cidadão, numa cidadã que é a favor do aborto. Né? E isso é errado. Eu sou contra também o aborto. Essa é uma questão que, se formos debater, vai longe, porque um é contra, um é a favor, mas tem isso, tem aquilo, então é uma coisa que, né, entendeu? Não então, se debate tanto. Né? Então o que ocorre? Por que as coisas acontecem no Brasil erradas? Né? Você viu esses dias agora que o STF liberou uma certa quantidade aí de droga, certo? Que é um outro assunto. Mas o Senado já movimentou para votar uma lei travando. Você imagina a droga que está no Brasil e se liberar? Se liberar, nós estamos enrolados. Você, como também é inspetor da PRF, é claro, está aposentado, né? Mas você com certeza fez várias apreensões de drogas. Muitas apreensões. Do estado de Goiás. E a PRF é a que mais apreende droga no Brasil, sabia disso? A que mais aprende droga no Brasil é a PRF. E tem muita droga ainda para ser aprendida. Não, irmão, aquilo ali é uma pontinha. O nome já diz tudo, droga. Droga, né? isso é uma porcaria. Não tem lógica. Você que está ligadinho com a gente aqui no canal 7rv.com, no programa Roda de Entrevista, o nosso amigo Jader falando sobre o agro, né? Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, nós voltamos dando continuidade a este assunto aqui no canal 7rv.com. E lembrando, vai lá, se inscreve lá no canal 7rv.com no YouTube, tá? E a nossa página no Facebook é canal 7rv.com. Compartilha, dá um like, dá um joinha, comenta, isso é bom pra gente aqui, tá bom? Vamos aos comerciais, já estamos de volta. Bateu aquela fome? O restaurante Sabor do Brasil dispõe de um variado cardápio, com peixes, feijoada, churrasco tirado na hora, risoto e uma infinidade de pratos de brilhar os olhos. É uma delícia. Restaurante Sabor do Brasil, o melhor sabor e qualidade. Restaurante Sabor do Brasil, fica no fundo do Campeão Supermercado em Rio Verde, Goiás. Restaurante Sabor do Brasil, é uma delícia.
I found a love. Para você que tem um sonho de se casar, ligue agora ou mande um zap 649-9323-0316. Juiz de Paz e celebrante de casamento profissional Cledson Ramos. Oferecemos a você toda a assessoria documental, cerimônia, celebrante e de brinde. Um espumante para você comemorar este momento único na vida de um casal. Ligue agora ou mande um zap 649-9323-0316. Juiz de Paz e celebrante de casamento profissional Cledson Ramos. Visite o nosso Instagram, celebrante.cledson.sb. Vai se casar? Ligue 649-9323-0316. Juiz de Paz e celebrante de casamento profissional Cledson Ramos. Loucuras de Amor Mensagens. Mensagens ao vivo e mensagens fonadas. Cestas de chocolates. Cestas de café da manhã. Cestas, petiscos, chocolate e cervejas. Presentes, flores e muito mais. Loucuras de Amor Mensagens. 649-9271-6044. Aceitamos cartões. Loucuras de Amor Mensagens. Emocione quem você ama de uma maneira inesquecível. Estamos de volta no canal 7rv.com, nosso amigo Jader por aqui falando sobre agro, porque agro é tudo, né? E Rio Verde é considerada a capital do agro, e por isso que o nosso amigo Jader está por aqui para falar um pouco sobre agronegócio da nossa região, da nossa cidade também. Jader, como que você acha que está a condição do agronegócio aqui em Rio Verde, na nossa cidade? Olha, o agro aqui, como nós representamos a capital hoje do agro, né? Porque tem uma tecnologia avançadíssima, certo? Mas veja bem, o agro ele tem uma divisão dentre os produtores. Por exemplo, o produtor que está estruturado, o grande, o rico, ele consegue criar uma mega estrutura para a sua tecnologia. Mas o pequeno, certo? E o micro, aquele que planta 2 hectares, 5 hectares, né? 10 hectares, ele não tem condição de acompanhar a tecnologia. Por quê? Porque o trator ele é muito caro. A plantadeira não se fala. Então, é preciso que tenhamos uma política pública voltada para os pequenos e os micros, para que eles também acompanhem aquela chamada, né, que o presidente Lula sempre ele fala muito nesse pessoal que produz, esse pessoal aí é que produz muito grão, né, que carrega o Brasil, mas não é bem assim. O micro, o pequeno, né, eles realmente no Brasil tem muito, uma imensidão deles. Mas a estrutura, a mega estrutura de exportação, ela é feita para os grandes. Porque o grande planta muito, né? Um grande só planta hectares, né? Milhões, né? Então o que acontece? Hoje Rio Verde tem uma mega estrutura para receber esses grãos. Armazéns, indústrias que esmagam, né? Que exportam, né? Uma exportação que através da BR-452 para alcançar o sul, alcançar o sudeste, né? E o Willis Rezende, o saudoso Rezende, deixou aqui no São Simão uma via aquática, né, uma hidro, para exportação. Isso não está sendo bem explorado ainda, assim, entendeu? Não está sendo bem útil ainda, né? Paraná, não estão usando muito. Isso, Paraná, Tietê, até chegar em São Paulo, né? E isso ajuda muito também no transporte de grãos, não isso. Somente na rodovia, mas sim referente à via fluvial. Fica muito mais barato. E também a via férrea, né? É o Paranaíba e o Paraná Tietê, né? Então isso, hoje chegou a via férrea, que foi um projeto, olha bem, foi um projeto do saudoso Iturival Nascimento, MDBista, e o povo ria dele, o povo criticava ele, porque falou, você está louco, rapaz, aí chegava a outra eleição, falava, faltou aí de novo, aí os caras falavam, ó o homem do trem de ferro. Do trem de ferro. Mas... agora está vendo o resultado do homem do trem de ferro. Chegou aí, você entendeu? É impressionante isso. Goiás é o maior produtor de soja e também de sorgo. Ele é o maior, Goiás é o maior produtor de soja e também de sorgo. É o segundo no cultivo de milho e o terceiro no cultivo de feijão, né? Isso quer dizer, Goiás está sendo maior em todas essas produções, né? Segundo na questão do cultivo de milho e terceiro na questão de feijão. Então a nossa região está tomando conta
como nós dissemos anteriormente, é a capital do agro. E né? alimentando o mundo. Agora, você ainda não falou que Goiás, na produção de ovos, na produção de carne, certo? De aves. Lá na certo? frente tem também. Quer dizer, nós estamos suíno, nós estamos dentro. Está dentro, tem certo? a ver. Nós estamos dentro. Agora, o que é que eles comem? Grãos. Agro. É agro. Certo? Precisa de grãos para E aí nós estamos. Nós vamos para o leite, né? Nós temos algumas cidades aí extraordinariamente no estado de Goiás que produzem leite, né? E mesmo assim falta uma política pública. Você está vendo a questão do leite aí, porque o leite, o preço é muito baixo. Então, quer dizer, quebra o produtor, arrebenta com o produtor. O governo não tem uma política pública para o leite. Não tem. Rio Verde também, a gente estava conversando e analisando os fatos, né, e chegamos na conclusão que Rio Verde também é a quarta maior economia do estado. Para você ver, Rio Verde é a quarta maior economia do estado, com um PIB estadual de 4,8%. Para você ver como é que é o negócio. Só para você ter uma ideia. Esse é o PIB estadual, viu? Certo. De 4,8%. Então, só reformulando a pergunta. A nossa cidade, Rio Verde, é a quarta maior economia do estado de Goiás. Do estado de Goiás. Inclusive, assim, só para te dizer uma coisa, para você, para o internauta, assim, muitas pessoas não compreendem o que é dinheiro, né? Rio Verde hoje, ele recebe ao ano 1 bilhão e 700 milhões de reais, tá? Vai dar aí quase 150 milhões de reais ao mês, certo? Então, você olha para essa massa de dinheiro, para esse volume de dinheiro, você nota que Rio Verde tem uma deficiência muito grande, certo? Porque esse dinheiro poderia melhorar muito mesmo a cidade, certo? Mas muito, coisa espantosa. Porque se você for dar uma analisada no Brasil, as cidades que têm esse dinheiro, você vai encontrar, talvez, no volume de nível, eu estou dizendo de quantidade de habitantes para essa quantidade de dinheiro. Então você nota que Rio Verde é uma cidade que, se vai olhar, a renda per capita dela não é tão grande, você vai olhar para a questão ambiental, o IDH de Rio Verde está muito baixo, você entendeu? Então você olha para a cidade de Rio Verde, qual é a malha de rede de esgoto que Rio Verde tem? É baixíssima, certo? Nós já temos alguns bairros faltando água. Então, quando você olha para a infraestrutura de Rio Verde, pensando para o futuro, com essa dinheirama, nós estamos devendo. Aqui mesmo no nosso bairro aqui, próximo aqui, onde é o estúdio do Canal 7, tem faltado água já tem um bom tempo, então, já, né? Eu vejo a população reclamando. Os principais produtos agrícolas de Goiás tem lá a soja, está com 12.837, 120 toneladas, está dando um total de 10,54%. O milho está com 11.834, 775 toneladas, total de 11,39%. E tem o tomate, né, que nós não falamos, está com 1.098, 311 toneladas, total de 29,26%. É o que está gerando, por enquanto, dentro da nossa região aqui, que tem mais, é claro, né? Está gerando dentro da nossa região aqui, só para você ver a quantidade de porcentagem, a quantidade de toneladas que tem saído em questão do agro aqui na nossa cidade. Olha, a Rio Verde é uma potência extraordinária, certo? O que está faltando mais para Rio Verde realmente é um pouquinho de organização, de administração, você entendeu? No que nós estamos falando. Quando você se fala em olericultura, né, que aí vai entrar o tomate, vai entrar aí o jiló, o quiabo, a alface, né, verduras em geral. Então nós estamos assim um pouco, né, deficientes. Por quê? Porque não se investe no sistema, certo? Então, quer dizer, quem tem que investir? É o Neymar que vai investir? Não, tem que investir é o governo municipal, estadual e federal. Os governos têm que produzir riquezas, tem que incentivar o homem para produzir riqueza. E nós não estamos vendo isso, não tem isso aí. Nós temos uma mega estrutura universitária em Rio Verde, inclusive falando-se no agro, de zootecnia, veterinária, agronomia. Nós temos umas escolas de agronomia em Rio Verde, que são as melhores do Brasil. Certo? Nós temos bons agrônomos, nós temos excelentes técnicos agrícolas, mas falta aquele din-din, entendeu, Smith? Internauta, aquele din-din para investir, até para baratear o comer. Você já imaginou nós estamos buscando alface em São Paulo, meu irmão? É um absurdo, né? Porque o cara fala assim, ó, deixa eu te falar, o cara fala assim, não, está buscando em Goiânia.
no Ceasa. Mas de onde que vem para lá? São Paulo, irmão. Vem de São Paulo para Goiânia, de Goiânia é distribuído para as cidades estaduais da nossa do Então, nosso estado. olha a nossa terra, a nossa capacidade. Não está faltando gestão pública. Falta gestão e pública. Rio Verde tem condição de ter um bom canteiro Já, meu irmão Smith, você sabe quantos anos eu ouço isso, Smith? Porque eu fui plantador. Você sabe quantos anos eu ouço isso? O Jader, Tecla Agrícola, Jader ouve isso. Eu me formei em 79, tá? Desde o ano 80 eu ouço essa balela aí. Ah, porque agora eu faço. Aí vem, agora eu faço. Entendeu? Mas nunca faz. Não. Só sai no agora, só fica na boca. Agora só na conversa, entendeu? E não chega onde tem que chegar, né? Vendo também que Goiás tem se destacado muito na produção, não só desses produtos que eu falei, mas sim cana-de-açúcar, milho, soja, sorgo, feijão, girassol, tomate, alho, além do algodão, arroz, café e trigo, para você ver como que o nosso estado é rico. Isso. Nessa questão aí é espetacular. Agora, Rio Verde, por exemplo, nós já temos um probleminha com o trigo, que está meio lento, né? O trigo está devagar. Cana nós temos, certo? Houve um problema lá atrás com o ex-prefeito, porque eu até me opus a ele, porque ele disse o seguinte, ele achava que se tivesse plantio de cana em Rio Verde, ia atrapalhar com a cidade. Mas naquela época eu até sinalizei e fui para um debate dizendo o seguinte, por que você não visita Uberaba, que é uma das melhores cidades do Brasil? Lá que mantém lá é a cana, é o agro que mantém lá tem cana, certo? Isso é regulamentação, para caminhão não entrar sujo dentro da cidade, pedaço de cana não cair dentro da cidade. O que aconteceu? Escute, as indústrias foram aqui para o Pito, vizinho nosso, e foram aqui para Montevidéu. Santo Antônio da Barra, Montevidéu. Maurilândia. E aí quem é que trata desse povo? Rio Verde. Aonde eles fazem compra? Rio Verde. Mas o dinheiro, Smith e internato, o dinheiro do imposto que gera a cana, certo? A indústria, né? A indústria, por exemplo, produz lá o etanol e produz o açúcar. Esse ICM não vem para Rio Verde. E fica onde esse ICM? Fica lá onde está a indústria. No caso aqui, por exemplo, aqui no Santo Antônio da Barra, né, tem uma indústria, tá? Então vai para eles. Aqui está em Santa Helena, vai para Santa Helena. Aqui está em Maurilândia. Maurilândia até não vai para Maurilândia, vai para outra cidade vizinha, porque na Maurilândia só tem a cana, não tem a indústria. É o caso de Rio Verde, certo? Mas em Maurilândia piora um pouquinho. Além deles não receber o dinheiro que produz o imposto, quando se sai o açúcar, quando se sai o etanol, certo? Os caminhões passam dentro da Maurilândia, aterrorizam a Maurilândia, certo? Estouram as ruas da Maurilândia e o imposto fica com a Turvelândia. Com a Turvelândia, que é a cidade mais próxima, vizinha de Maurilândia. Exatamente. Então, perdemos isso aí, tá? Nós perdemos essas indústrias. Tá. Então, mas eles estão aqui em Rio Verde, certo? Eles vêm para Rio Verde aqui, porque aí incha Rio Verde, certo? O que eu estou dizendo é isso aí, que o pessoal incha a cidade de Rio Verde, mas nós não temos o dinheiro. Aí o nosso SUS, ele incha, tá? Porque vem tratar aqui, mas nós não temos aquele dinheiro que deveria ter. Ficamos sem ele. Então Rio Verde pode melhorar muito. O que está faltando? Gestão. Tem muita coisa que Rio Verde pode produzir ainda. E campo nós temos? Temos campo, temos água, campos férteis, temos calcário, né? Temos megas indústrias aí de fertilizantes. E é só trabalhar. É só trabalhar e ter cabeça para pensar, né? Com certeza. Legal. Você que está ligadinho com a gente, olha, nós vamos ao intervalo comercial rapidinho, já nós estamos de volta aqui no canal 7rb.com no programa Roda de Entrevista. Bateu aquela fome? O restaurante Sabor do Brasil dispõe de um variado cardápio, com peixes, feijoada, churrasco tirado na hora, risoto e uma infinidade de pratos de brilhar os olhos. É uma delícia. Restaurante Sabor do Brasil, o melhor sabor e qualidade. Restaurante Sabor do Brasil, fica no fundo do Campeão Supermercado em Rio Verde, Goiás. Restaurante Sabor do Brasil, é uma delícia. I found a love
Pra você que tem um sonho de se casar, ligue agora ou mande um zap 649-9323-0316. Juiz de Paz e celebrante de casamento profissional Cledson Ramos. Oferecemos a você toda a assessoria documental, cerimônia, celebrante e de brinde. Um espumante para você comemorar este momento único na vida de um casal. Ligue agora ou mande um zap 649-9323-0316. Juiz de Paz e celebrante de casamento profissional Cledson Ramos. Visite o nosso Instagram, celebrante.cledson.sb. Vai se casar? Ligue 649-9323-0316. Juiz de Paz e celebrante de casamento profissional Cledson Ramos. Loucuras de Amor Mensagens. Mensagens ao vivo e mensagens fonadas. Cestas de chocolates. Cestas de café da manhã. Cestas, petiscos, chocolate e cervejas. Presentes, flores e muito mais. Loucuras de Amor Mensagens. 649-9271-6044. Aceitamos cartões. Loucuras de Amor Mensagens. Emocione quem você ama de uma maneira inesquecível. Legal, estamos de volta no canal 7rv.com, no programa Roda de Entrevista, aqui nos nossos estúdios, nosso amigo Jader, né? Falando sobre agro, falando sobre o desenvolvimento do agronegócio na nossa região. Jader, a região Nordeste, no nosso estado de Goiás, a região Nordeste, ela é considerada a mais pobre do estado, né? Sendo que possui somente 2 eixos de desenvolvimento. O primeiro é o turismo, lá na Chapada dos Veadeiros. E o segundo é lá em Vão do Paranã, onde lá tem a agropecuária. Vão do Paranã tem a agropecuária e na Chapada dos Veadeiros, onde trata-se de turismo. Fala um pouquinho pra gente. Olha, a gente até lamenta isso aí, porque na verdade isso é uma falta de política do governo estadual, né? Não é só desse que está atuando aí, né? Ronaldo Caiado. É falta de todos os outros, eles não investem. Quer dizer, se lá tem terra, tem água, tem oxigênio, por que isso não desenvolve? Está faltando investimento, certo? O governo não investiu lá. Agora, quanto à questão do turismo, que é uma coisa extraordinária, turismo, por que é extraordinário? Eu vou explicar por quê para você e para o internauta. Quem vai fazer turismo, ele vai passear. Quem vai passear tem um dinheirinho no bolso, ele vai gastar, por quê? Porque ele quer tirar umas férias, tá certo? E aquele dinheiro fica onde? Ele fica ali no sorveteria, ele fica ali no restaurante, ele fica no hotel, na pizzaria, ele fica ali no posto de gasolina, esse dinheiro fica aí. Rio Verde, eu não sei se você sabe, Smith, e você, internauta, Rio Verde tem uma mina, né, que eu chamo assim, de turismo, tá? Mas, Jader, onde é o turismo? Esse turismo que deveria assim, já ser instituído, né, instaurado, com uma mega infraestrutura, ele fica entre Riverlândia e Uruana, nas cachoeiras. Nós temos lá entre 3 a 4 mega cachoeiras, que é uma coisa mais linda do mundo, certo? E temos matas. Então aquele turista vem, ele quer ver o quê? Ele quer ver a beleza da cachoeira, ele quer ver a beleza do rio, ele quer ver as matas, né? Madeiras, né? Que árvore é essa? É angico, essa aqui é aroeira, um guia turístico, né? Então, isso foi deixado lá atrás pela ex-prefeita Neuci. Ela criou isso aí. Ninguém mais teve coragem de falar assim, nós vamos restaurar isso aqui, construir isso aqui, chamar investidores para melhorar o turismo, criar um turismo. Não. Você sabe o que é isso aí? Isso chama-se má administração. Certo? Gestão ruim. Gestão ruim. Lamentavelmente a gestão é péssima, porque se ela fosse boa, o turismo já estaria funcionando. E nós não temos esse turismo aqui. Então, quer dizer, além do agro que nós temos, nós podemos atrair turistas para Rio Verde de uma maneira fantástica. E Rio Verde tem lugares para ser mostrado. Rio Verde tem agora. Claro, você precisa criar a estrutura, né? O cara não vai vir aqui perdido. Você tem que ter rede hoteleira, melhorar, né? Você tem que ter condições físicas para receber esse camarada para um lazer, né?
ali uma quadra, um lugar de praticar um esporte, um lugar do camarada, inclusive na Uruana, tem aquele sistema que o camarada salta de asa delta, certo? Isso. Tem aquele que o cara desce na Tirolesa. tirolesa, isso aí. Aquilo é bom, rapaz. Rapaz, nós temos tudo lá. Aquilo ajeita a adrenalina da gente com uma beleza. Fantástico, você entendeu? Mas os administradores, como eles são mega fazendeiros, latifundiários, o Rio Verde vem aí com uns 30 anos. Né? Eu até fiz uma matéria no jornalzinho falando sobre isso, que o MDB precisa voltar os olhos dele para uma pré-candidatura diferenciada disso. Entendeu? Com uns olhos para o que a sociedade quer. Porque o fazendeiro só pensa na soja e no boi. E nós precisamos pensar em outras coisas, né? Também, né? No Goiás, o Goiás se destaca muito no cenário nacional, sendo importante e gerador de divisas, né, por meio e também as especulações. E com isso gera mais emprego para a população. A questão do agro, a gente tem visto também, referente também a empregos, que quando tem colheita sobre soja, sorgo, girassol aqui na região, a questão de empregatícia aumenta mais, né? E isso traz muitas pessoas de fora também para ajudar na economia, ajudar no trabalho e ajudar também no desenvolvimento da nossa cidade. Fala um pouquinho para a gente, Jader. Olha, isso aí que você está mencionando, isso aí é só a ponta do iceberg, certo? O plantio e a colheita. Porque eu vou te dar um exemplo aqui para você, para o internato. O que é agro? O camarada ordenha a sua vaca. Agro, tá? Aí vem o camarada buscar aquele leite para levar para a indústria, tá? Ele deu emprego. A indústria vai manipular aquele leite, emprego, cidadão, empregado. Aí ele produz o leite, bota na caixinha, faz o queijo, o requeijão, vai voltar para o mercado, tá? Então aquele cara que trouxe, que transportou, emprego. O cara que está no supermercado para vender, emprego. Então eu te dou dando um exemplo do que o leite faz. Então vamos um pouquinho agora sobre a soja, só para a gente concluir aqui. O cidadão veio e plantou a soja, colheu a soja, vai um caminhão buscar. Então aquele caminhoneiro vai receber. E o posto de gasolina vai abastecer ele. Ele veio e trouxe para a indústria. A indústria está cheia de funcionários para receber esse grão. Recebeu esse grão, ele vai processar o grão, esmagar o grão. Outra turma está dentro dessa indústria. Quando esmagou, ele vai exportar uma parte disso aí. Vai jogar no lombo do caminhão, uma parte vai na hidro, outra parte vai sobre o trem e uma parte vai sobre o caminhão. Mais emprego que lá no porto vai receber essa carga que saiu de Rio Verde. Então tem outros funcionários lá que vão receber. E o navio vai absorver essa carga. Então, quer dizer, olha aí, certo? A corrente que foi feita através do agro, no caso a soja, que produziu de emprego. Então eu calculo, Smith internauta, que o agro, a cada 10 empregos, 4 são do agro, certo? Se a gente apertar um pouquinho, a fila vai aumentar mais, entendeu? Por exemplo, você vai lá na padaria, Smith vai lá na padaria fazer um lanche. Leite, agro. Biscoito, agro. Pão de queijo, agro. Certo? Por quê? Cafezinho. Agro. Saiu da terra, saiu do agro e veio produzindo emprego até chegar na padaria. Então, é uma coisa extraordinária o agro. Emprega muito. E emprega muito, e Goiás vive praticamente do agro. Tem indústria, mas você vai ver as indústrias, quase todas do agro, exceto aí mais ao norte, que tem as indústrias mineradoras, né? Mas a maioria... É que realmente é mais para frente, assim, é claro, a gente vai tá tratando mais desse assunto, a gente vai ver que Goiás também é rico em minérios. Demais da conta, né? Então, muito. Tudo isso tem envolvido. Né? Veio da terra, agro. O minério está na terra, agro. Mas Jader, falando um pouco, voltando um pouco lá no comecinho da matéria nossa, falando sobre a Marussa ainda. Ela, como deputada federal, com certeza liberou emendas. Exato, ela está lá para liberar emendas para os municípios carentes. Você sabe me dizer se Rio Verde recebeu alguma emenda? Olha, ela destinou uma emenda para Rio Verde de R$1 milhão. Pasmem você e o internauta. R$1 milhão. R$1 milhão.
E o prefeito não aceitou. Por que ele não Ele aceitou? falou, se for vir da Marúcia, eu não quero, eu não preciso. Mas a Marúcia é da nossa região. Exatamente. Então ele está desprezando os eleitores que elegeram a Marúcia no estado de Goiás, que foram mais de 84 mil. Né? E os eleitores de Rio Verde que votaram na Marúcia, e os produtores rurais do agro, que inclusive ele também tem propriedade, que ele é do agro, e que a Marúcia está defendendo lá no Congresso. Justamente o que nós falamos lá no início, né? O direito à propriedade privada, certo? Mas ele não quis. Entretanto, ele gastou 7 milhões e meio na iluminação da BR-060, que não pertence ao município, pertence ao DENIT, que é do governo federal. Então, voltando nesse assunto, a verba que veio para a iluminação da rodovia não ficou para Rio Verde, ficou para o DENIT. Não, essa verba não veio para Rio Verde. Essa verba não. A verba do DENIT, quando se instala a rodovia federal, e que ele já sabe que passa dentro da cidade, na parte urbana, esse dinheiro já vem para instalar. Mas então a iluminação pública desse trecho de ferrovia, de rodovia, foi feito com dinheiro público do município, que nós não temos nada com isso. Certo? Esse dinheiro foi tirado, o dinheiro de acudir uma pessoa, acudir uma pessoa que não tem em casa, uma pessoa que está doente, e tantas coisas em Rio Verde que precisa, foi mandado para uma rodovia que o governo federal tem o dinheiro para fazer, entendeu? E contra isso, né, por outro lado, ele não quis, falou, não, 1 milhão eu não quero de você, vindo da Marúcia eu não quero. Sendo que esse 1 milhão seria bem-vindo para a nossa cidade. Mais os 7 milhões e meio que ele tirou do município, né? Aí, tá vendo? Para poder fazer uma obra federal. Eu nunca havia visto isso. Eu sempre havia visto, o Smith internauta, o prefeito pedir dinheiro ao governo federal. Eu nunca tinha visto o governo municipal dar dinheiro para o governo federal. Primeira vez que eu vejo isso na vida. Sinal que a nossa cidade, a nossa região aqui, ela é rica e consegue se manter sozinha também. Consegue se manter sozinha e está faltando gestão, certo? Gestão, nós já falamos sobre o assunto, né? Você já imaginou esses 7 milhões e meio investido no turismo? Quem que estaria o turismo hoje? Iria render... Quantos milhões os turistas não estariam trazendo para Rio Verde? Porque muitas das vezes a gente deixa de curtir em Rio Verde para curtir em Caldas Novas, curtir... A maioria, ué. Em outras regiões que não é Rio Verde. Exatamente. E aí jogou o dinheiro fora, né? E esse dinheiro poderia ficar dentro da nossa cidade. É claro. Esse dinheiro dos 7 milhões e meio... O PIB estadual. Estaria aumentando o PIB, não só estadual, o PIB rioverdense, certo? O PIB rioverdense. Nós teríamos aumentado com esse dinheiro. Então foi um dinheiro que queimou, pôs fogo nele, igual um fósforo. Você riscou, pôs fogo nele, acabou. Ele não tem retorno. Acabou. Certo? Zerou por aí. Zerou por aí. Então, olha, Smith, administração, quem pensa, são poucas pessoas que pensam. Nós temos que pensar na população, no cidadão, você entendeu? Em todos, porque o que paga o imposto, nós temos que pensar o seguinte, o que vai melhorar para o cidadão? Rio Verde, nós vamos melhorar em quê? Tá? Vamos plantar mais árvores, nós vamos fazer o que mais? Rede de esgoto, nós vamos melhorar a água de Rio Verde, nós vamos criar parques para Rio Verde. Eles falam, Rio Verde não tem parque, você sabia disso? Acha um parque para mim em Rio Verde. Você que é de Brasília, que correu o mundo, acha um parque em Rio Verde para mim. Não tem, né? Não tem. Precisando de um parque bacana. Não, e outra, mundo, né, pra população. Mas interessante, tem 20 anos que eu ouço os candidatos a prefeito de Rio Verde falar assim, eu vou preparar Rio Verde para o futuro. Eu nunca vi uma obra em Rio Verde que preparou Rio Verde para o futuro. Desconheço. E a população fica... A população fica a ver navios porque é o seguinte, ela está achando que está bom demais, mas ela não sabe o quanto que Rio Verde recebe por mês, né, que ela arrecada 150 milhões de reais por mês. O que dá isso aí por 30? Dá aí quase 5 milhões de reais por dia, meu caro internauta, quase 5 milhões por dia. Então você tem que verificar salários dos funcionários públicos, né? Você tem que ver a frota, como é que está. A gente tem muita reclamação. Então tem N coisas que pode ser feito, você entendeu? Que pode ser resolvido. Você quer ver o hospital da criança, né? Que era para ter sido feito. Juraci saiu, tinha 2 anos que ele estava fazendo o hospital. É uma obra para 2 anos. Mas já havia 2 anos, ele não fez. Já está indo para 9 anos, Smith, não terminou. 9 anos, com a renda per capita nossa de Rio Verde de 150 milhões hoje. Tá? 2 anos faria o hospital, 2 anos. 9, estamos indo para 9. Ainda não concluiu ainda, né? Não concluiu.
Tem um mistério nisso, né? Vai concluir, vamos esperar. Quem sabe? Está nos estúdios aqui do canal 7rv.com, nosso amigo Jader, né? Para você que está ligadinho com a gente, continue ligado, tá? Vai lá, se inscreve, clica lá no sininho, canal 7 lá no YouTube, canal 7rv.com, e no Facebook a nossa página canal 7rv.com. Jader, muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Como eu te disse, as portas dos estúdios do canal 7 estão sempre abertas para você, para a população em geral, né? Para você, amigo internauta que está assistindo, estamos de portas abertas para você também, tá bom? Fique sempre à vontade, a casa é sua. Obrigado pela sua presença aqui, Jader. Eu que agradeço, Smith, ter me recebido, agradeço ao internauta. Quero dizer que o Jader é técnico agrícola e também é agro. É isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir.